sejam todas bem-vindas ao nosso terceiro episódio, Jornada da Mulher. E hoje a nossa convidada ela é muito especial, querida, tem uma sensibilidade de carisma fora do comum. Ela, Gal, seja bem-vinda, Gal. Nossa, Vanessa, muito obrigada por essa apresentação. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui e do outro lado, né? Para mim, eu estou numa posição diferente, porque sempre faço as lives lá na loja, mas sempre desse lado, né? Mas estou muito feliz. Que bom, esse é o nosso intuito. O canal Jornada da Mulher, dentro do canal Vanessa Argolo, com esses episódios Jornada da Mulher, é justamente para isso, para trazer mulheres com histórias fantásticas, com conhecimento, para agregar na vida de outras mulheres. E você é uma mulher que tem a minha admiração pela sua postura, conduta, pensamento e a idealização, perseverança. Então eu quero hoje falar para a minha audiência dessa mulher maravilhosa que vocês têm a oportunidade de conhecê-la de uma forma diferenciada. Nossa, eu vou me surpreendendo cada vez mais, porque falando assim, né, a gente se sente até especial, porque quem está dentro da história, a gente não se vê dessa maneira, né? Então, quando vem um outro olhar e a gente pode inspirar outras pessoas, a gente não tem ideia disso. Então, quando vem uma pessoa assim também com tanta experiência de vida como você, uma história tão linda, falando dessa maneira, nossa, O me tema deixa muito é feliz. esse, o tema é esse, Gal. Então, Gal, o tema, a jornada da mulher é justamente isso, que a gente consiga inspirar outras mulheres, contar a nossa história, realmente estar valorizando outras mulheres, nós somos uma gama tão grandiosa, somos tão poderosas e às vezes não conseguimos nos conectar com outras mulheres e realmente fazer isso, que é o meu bordão, arrumar a minha coroa e ajudar a arrumar a coroa de outra, porque é sobre isso. Juntas somos mais fortes. Quando eu falo também isso, esse é o sentido. Eu tenho uma força, mas junto com você eu tenho outra. E junto com outras mulheres, essa força é maior ainda. Então, é dessa forma que eu vejo as mulheres, é dessa forma a qual eu gosto de colocá-las, né, de enaltecer todas as qualidades, porque de defeitos já basta os que a gente mesmo nos coloca, né, que é natural das mulheres. Ai, Ah, eu isso, eu aquilo, não. Então, essa é a minha missão. Eu sempre falo, estar com mulheres e mostrar para elas o potencial que elas têm e dizer assim, ó, vem cá, dá pra gente fazer diferente. Então, hoje o nosso podcast vai ser muito sobre isso, a gente vai falar sobre as suas experiências, a sua visão de mulher, de empreendedora, de ser humano também, porque dentro de uma mulher existe várias mulheres, né? Não é só a Gal, existe a Gal filha, a Gal mulher, a Gal empresária, a Gal que convive com outras pessoas. Então a gente vai ter esse papo legal, que eu tenho certeza que com toda essa sua sensibilidade, essa sua forma de ser, você vai agregar muito na vida de outras mulheres. eu espero corresponder a essa expectativa. E como você falou, né, juntas, você tem esse bordão, juntas somos mais fortes, porque eu acho que a força de uma constelação, ela é Exatamente. muito poderosa, e esse prisma que você coloca de uma história que eu acho que é comum, Sim, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, que o resultado final é tão especial porque o especial é feito no ordinário, né? No comum, nas coisas simples. Às vezes as decisões que a gente toma, a gente às vezes acha que tem que ser um acontecimento muito grande na vida, mas eu acho que os pequenos passos, nas coisas simples, nas decisões descomplicadas, ou descomplicadas, né? Elas que vão tornar a nossa história no final diferenciado. diferenciada. Eu costumo dizer sempre, Gal, para as mulheres que estão comigo, para minha equipe que convive comigo, todos os dias acontece milagre. Todos os dias existem detalhes que nos fazem diferente. Então,
essa forma como você disse, analisar e olhar tudo de uma forma, opa, existe algo bom por aqui? Isso é muito válido. E muitas pessoas estão o tempo todo esperando algo extraordinário, faraônico, e esquece de olhar essa essência, esse detalhe que faz tanta diferença na nossa É, vida como de outras pessoas. Então, algumas mulheres deixam de viver o extraordinário, o essencial, porque ela está olhando o que de alguém? Está deixando de olhar para o dela, o milagre dela que acontece todos os dias, como para outras pessoas. Então, às vezes, você está sentada só olhando o milagre do outro, esquecendo de olhar os seus. Né? porque a gente hoje também está num mundo que sempre foi, né, de aparências, e isso é normal, não é uma crítica. É normal, mas o palco é totalmente diferente, né? O palco de um com o palco de outro, com o bastidor. Então, hoje a gente se espelha muito e é importante a gente se inspirar, mas conversando até com você, quando você vai fazer a live, a gente tem que cuidar muito com as comparações, elas até são importantes até um certo ponto, para a gente ter referências, a Sim. gente se inspirar, eu gostaria de chegar ali, mas se você não chegou, tem muitas variáveis por trás da história da outra pessoa, da sua história, e você colocou esse ponto de vista tão claro que né, você colocou um exemplo tão claro até, né, de uma profissional que nem não é daqui, né, que Sim. tem um renome muito grande. E às vezes a gente, é lógico, a gente quer chegar lá, mas a gente não pode se frustrar, porque o palco dela é muito, o bastidor dela é muito diferente do meu, do seu, enfim. E a gente também precisa sempre estar analisando o preço que as pessoas Ah, pagam e o tempo. Não se compara um palco de 5 anos com um palco de 15 anos. Não é incomparável. Então, quando a pessoa ela começa a comparar, ela faz essa comparação. Ela pega o dela, o uhum. presencial, que ela está iniciando, começando, para comparar com quem já está um expert. Calma, porque tem alguém também que está com um palco de 1 ano comparando com o seu palco de 5 anos. Então, Exatamente. Tem uma frase que eu já escutei assim que resume muito isso, né? Que o sucesso de um dia para a noite demora demora anos. anos. E é O bem isso. sucesso de do dia para a noite demorou 10 anos, 15 anos, e é assim que acontece. Mas, Gal, olha que interessante. Quando você fala sobre as mudanças, você é uma mulher que tem muita experiência sobre isso, que é iniciar e encerrar ciclos. Dentro da jornada que eu te conheço, conheci você, fui sua cliente, que eu sou cliente da Gal, tá, gente? Fui sua cliente, na verdade, fui sua paciente no Pilates, que é a Gal, gente. Ela tem profissão, ela tem história, ela tem muita coisa para compartilhar. Fui sua paciente no estúdio de Pilates, né? Você iniciou no Pilates, houve outras profissões, então eu gostaria muito que você falasse para as mulheres um pouco como que você trilhou esses inícios e final de ciclos, iniciar e encerrar, porque o ser humano hoje ele está muito apegado às coisas e ele não consegue, então ele sofre constantemente pela dificuldade de encerrar ciclos. E você tem uma bagagem maravilhosa para passar para a gente sobre isso. Eu de formação eu sou fisioterapeuta e eu atuei durante 3 anos. Eu não tenho nenhuma dificuldade nem de iniciar e nem de encerrar ciclos, mas por essa palavra que você falou, que eu acho que é a chave essencial, que é o desapego, ser desapegada. Certo. Eu não tenho apego ou em títulos ou até em coisas materiais, enfim. Lógico que a gente tem que ter o cuidado. Certo. Mas se você identificou que aquilo que você tem que ou iniciar ou encerrar, é uma decisão que você tem que tomar e ponto.
Lógico que não é tão simples assim, mas eu acho que o desapego é a parte mais importante, porque às vezes você se apega em pontos pelo ego, ou por alguns detalhes, ou com medo, não nem por você, com medo de ou o que as outras pessoas vão falar, porque eu estudei, porque isso é muito frequente. Eu não sei assim falar em números, mas uma boa porcentagem das pessoas que fazem um curso superior, elas não atuam Ela faz para suprir a expectativa de porque é alguém. uma regra, né? É uma Tem, regra. tem que ser Você formada, e se você se formar, você tem que exercer essa e profissão. não, também não estamos falando que é ruim isso, Sim, nem, enfim, mas é um script, né? Que sim. você, né, estuda, sai do ensino médio, você entra numa faculdade e agora você está condenado a vida toda A ser a aquilo, ser aquilo. a exercer essa Então, profissão. você pode estar aquilo por Exato. um tempo. E aí, se você vê que você tem condições de fazer essa mudança, porque né, não é, como eu disse, não é tão fácil assim, só resolvi mudar e vou mudar, né? A É que gente sabe existe que vários pontos para uma pessoa tomar uma mas se decisão, você né? vê que você tem todas as condições, você tem a consciência dessa mudança e você pode fazer isso, Aham. muita gente eu vejo que não faz justamente mais pelas outras pessoas e tendo todas as condições. Então, você ponderando todos os fatores, só vai. Olha que interessante. Quando as pessoas são apegadas ao ego, e o ego é o que afunda o ser humano, né? Então, assim, É, a maior preocupação é o que o outro está pensando ao meu respeito, o que o outro vai falar, o que os outros vão falar. Quando você entender que você não tem controle sobre o sentimento do outro, mas sim você só tem controle sobre os seus sentimentos, você vai começar a avaliar as coisas de uma forma diferente. é, Então, quando você traz esse pensamento, eu vejo dessa forma que isso é libertador. E muitas pessoas lá do outro lado sofrem constantemente com isso porque ele não faz por ele, ele faz pelo outro, sim, porque ele necessita de aprovação. E quando você é dependente de aprovação, você está dentro de um bloqueio e vivendo numa bolha e você será infeliz. Você precisa é. matar o ego, não se importar com coisas que você não tem controle e aí você fala, bom, sobre o que o outro pensa, fala para mim. Eu Porque, não. na verdade, a gente tem controle de muita pouca coisa. Se a gente for ver, a gente tem controle do quê? Das nossas reações e ações. E olhe lá, né? Porque às vezes você tem algumas, principalmente reações tão impensadas, né? Sim, Que às vezes nem isso. Então é uma ilusão que a gente cria desse controle sobre as coisas. E aí o que ocasiona também muito medo, o medo do além do desconhecido, né? Lógico que sim, quando você faz uma mudança, você vai para um outro lado que inicialmente ele é desconhecido, né? sim. Então, apesar que eu adoro iniciar ciclos, nossa, é aquele frio na barriga de você planejar, de você. Você vivencia. Na verdade, eu falo Aham, assim, quando eu vejo a Gal iniciando ciclos na vida dela, a palavra que eu vou dizer, ela não é uma palavra na parte sexualizada, tá? É o tesão. Eu vejo você com tesão de fazer as sim, coisas. E o tesão é de viver. E isso é, falta também, Gal, com que as pessoas façam isso. Olha para as coisas com tesão, com vontade de fazer, tanto no iniciar quanto no no encerrar. encerrar, porque você fechar um ciclo é muito importante, você fechar da maneira certa. Como iniciou, porque a gente inicia muito É, eufórico, mas também às vezes na hora de encerrar, encerra eufórico, mas com uma consciência sobre o que está se fazendo. porque se você encerrou um ciclo, é porque você teve uma história bonita ou desafiadora, enfim, que você está deixando para trás. Eu acho que cada finalização você tem que
fazer uma reflexão Exato. daquilo, do que aquela experiência te trouxe, enfim, tantas lições que você pode tirar, porque muitas coisas, quando você encerra, parecem óbvias, mas quando você está ali no olho do furacão, nas coisas acontecendo, Ela parece gigante, né? elas parecem gigantes, e depois que elas passam, então você cria repertórios para sua vida para o próximo passo. Então você encerrar fazendo uma autoanálise, também você se despindo da sua vaidade, porque você vai ver o que você errou, o que você acertou. E essa autoanálise também não é fácil, de você admitir muitos erros, de você admitir os defeitos. E a partir daí, o que você pode melhorar para outra fase. Então, o encerramento é tão importante, como você colocou, o encerramento é tão importante quanto o início. Para você iniciar bem feito, você tem que fazer um final também bem feito. Eu usei uma frase num post que eu achei ela assim excepcional. Maturidade é você contar a história toda, mas não só a parte boa, mas a parte que você erra também, porque não existe só acerto, existem muitos erros no meio do percurso, né? Como você disse, existem situações desafiadoras, existem situações que você fala, nossa, eu estou no olho do furacão, não sei como resolver isso, e a gente também precisa compartilhar isso. Então, quando eu olho para a sua história, eu vejo muita maturidade em todos os inícios e encerramentos de ciclo e te vejo bem sobre isso. Então, a abordagem desse assunto é porque eu sei que muitas mulheres passam e o maior erro e a maior dificuldade, que eu não vou nem dizer erro, mas é porque é uma questão cultural e social que é muito cobrado, é o ego. Nossa, o que vão pensar, né? Eu tenho que manter a aparência de sempre, né? Tá bem ou tá no... Eu tenho que ser isso, porque senão... pedestal, sei lá, né? Algo assim. Porque eu tive... Né, meu começo foi na fisioterapia. Certo. Tive a clínica, funcionou super bem. Quis encerrar, vendi, tudo tranquilo. Tive o segundo negócio que foi a loja de cosméticos, que até pouco tempo me perguntam, nossa, você não tem mais a loja? Engraçado isso, né? Sim. E tinha o meu nome a loja, então acho que isso ficou muito marcado. Então, também precisei encerrar porque eu me mudei e foi também muito tranquilo. Aí eu entrei no olho do furacão e foi muito desafiador, porque depois que terminou esse olho do furacão, porque eu abri um negócio sem assim, eu fui com emoção, entrei com um sonho só, né? Não foi nem com, não tem, né? Hoje eu entrei só, como foi seu investimento? Entrei com sonho. Com sonho, só isso. E daí eu nunca tinha experimentado a derrota, assim, de eu ter que encerrar, fechar um negócio, porque ele simplesmente não funcionou. Que até então eu estava também na minha zona de conforto, né? Que a Colíder é minha zona de conforto. Eu me sinto muito bem acolhida. A gente já tanto pela família, todo o ambiente aqui, né, é muito conhecido para mim. E aí, quando eu fui para um outro lugar, uma coisa totalmente diferente, sem planejamento, eu senti assim, foi realmente desafiador, porque a derrota, ela tem um gosto muito amargo e que você sente esse gosto por muito tempo. Não é assim que você, fechei e vou começar. Não. Você quer sentar, assim, você quer deitar em posição fetal e chorar por antes, só que não dá tempo, porque você está cheio de problemas para resolver. Esse sentimento, né, eu acredito que eu já passei por situações de realmente fazer algo e ele não dá, é um sentimento de incapacidade, né? A gente se coloca numa situação de incapacidade.
Mas hoje, com a experiência e a maturidade que eu tenho, Gal, eu vejo que o sentimento de incapacidade, ele vem pelo que as outras pessoas nos causam. Porque, exemplo, é muito difícil alguém falar assim, olha, eu também fiz um negócio e ele não deu certo. Fica tranquila, faz parte. Não, nós estamos rodeados o tempo todo das pessoas que falam, nossa, o meu negócio está muito bem. Como, vamos dar um exemplo Sim. bem distinto, a maternidade perfeita, né? Quantas mães estão o Aham, tempo todo, sim. nossa, meu filho dorme muito, meu filho come muito bem. E aí a outra fala, meu Deus, meu filho não come, meu filho não dorme. Então, 90% das pessoas não tem esse diálogo de contar, de fazer isso, como nós estamos Sim. falando aqui. Eu tive um negócio e ele não teve a Sim. não trouxe a perspectiva que nós desejávamos, né? Então, E é porque a gente tem uma cultura de tudo tem que dar certo, assim, você e o fazer é você errar, igual uma criança quando está andando, ela já levanta e cai várias vezes. várias vezes. É lógico, você uma hora tem que seguir uma linha para aquilo, assim, achar os pontos que você está errando e se aprimorar, tal, né? Isso, lógico, para você ter sucesso, que você tem que acertar mais ou melhor do que os erros. Mas se você vai para, por exemplo, se você vai para fora do Brasil, os exemplos que a gente tem lá, os pais, eles incentivam desde adolescente a criança a montar lá aquela, a gente vê nos filmes aquela Para vender barraquinha uma para vender limonada. isso, uma limonada, enfim, eles começam desde cedo e errando, errando, eles não têm essa cultura de contar que vai ser um caminho só de vitória, muito pelo contrário. Eles valorizam o erro, valorizam assim, de você tem que fazer e você vai Você errar. começar a errar e falhar na infância, para que quando você está numa Isso. maturidade, você já entenda o processo. E o E cultural para você nosso, não se paralisar. para aquilo não ser uma barreira, não é uma placa de ferro, é só uma situação. Eu ouvi um podcast daquele Rufino, gente, ele é Sim, muito ele é maravilhoso. fantástico. E ele falando de umas vezes que ele quebrou, ele falou: Não, eu não sou isso. Eu só estou sem dinheiro agora. Eu não sou Isso, quebrado, eu não estou eu falido. sou muito rico, eu Eu- sou próspero, eu só estou nesse momento sem dinheiro. sim, Mas eu já sei o caminho. uma mentalidade Mas ele só diferente. sabe o caminho porque ele fez, ele trilhou. E a gente não tem garantia. Muito pelo contrário, Não existe porque estabilidade. Flávio Augusto que diga, né? Não Não existe. existe. E não existe para nada. Até mesmo para quem acha que tem, né, uma garantia de governo, de Estado, de. Não existe. Não. Não existe. E quando você chegou a esse ponto, encerrou esse ciclo, absorveu tudo isso, né? Como Sim. você disse, leva também um período que tudo é assim. E aí você iniciou um novo ciclo depois disso? Uhum. Eu encerrei, fiquei uns. Assim, eu sou um pouco ruim de cronologia, mas vou colocar assim, em torno de uns 4, 5 anos sem querer abrir um CNPJ. Sem querer empreender. Você Não, pegou um trauma. até empreendi, porque eu fui para Manaus-Sapuaria, Sim. mas não abri CNPJ até então. Trabalhou na informalidade. Isso. O que eu descobri assim, um mundo com a internet incrível, porque hoje você aprende uma profissão só com o celular na mão. A Você maior consegue. faculdade é essa, o YouTube. Gente, a gente tem que aproveitar essa ferramenta que a gente tem da melhor maneira possível, Sim. porque ela tem um mundo de aprendizado ali e que ajuda principalmente quem está nessa fase, assim, que não. Nossa, a gente tem muita informação hoje de graça praticamente. Né? Você Exato. tem que ter um dinheiro para pagar um plano de celular, de dados, né? Ou você E pegar o Wi-Fi do amigo, né? Então, isso, então, na verdade, nesse sentido, a gente não tem desculpa.
mas eu não quis pegar uma responsabilidade de um CNPJ, porque a gente sabe que CNPJ aqui no Brasil é bem desafiador, a Não. gente, né? Enfim, então eu não quis, mas eu quis entender o porquê daquele fracasso. E como eu falei, a gente, quando tá fora, quando tudo passou, quando né, você tá em águas mais calmas, você percebe o óbvio, que era óbvio. Você entra sem preparo, sem conhecimento, sem, né, não, eu teria que ter me preparado melhor. Então, eu tive que me despedir dessa vaidade de parar de culpar o governo, de parar de culpar as pessoas. Ah, não deu certo por isso ou por aquilo. Não, não deu certo porque eu não tive o conhecimento, não tive a, a sabedoria mesmo de. Acredito que a palavra certa seria um autogoverno. Eu não fui governante ao ponto Isso, de estudar, buscar sobre isso, sim. porque Porque no aqui era tudo muito imaginável, mais fácil. não, ele é perfeito no imaginável, Isso, mas no na papel, realidade tudo, nossa, aceita tudo, né? No papel a gente coloca, tá tudo muito lindo. Agora, fazer acontecer é diferente. é muito diferente. Então, quando eu fui buscando as respostas e me sentindo segura, aí realmente eu encerrei aquele ciclo, até o ciclo do medo, Certo? e aí comecei outro, porque quando você busca o conhecimento, acho que o conhecimento ela é a fase, é a chave essencial Ele é dessa fase. libertador. O conhecimento é É, libertador. a Bíblia, né, O nosso não manual fala, de vida fala: ela fala vocês padecem por falta de por falta de conhecimento. conhecimento. E a verdade, ela liberta, porque você conhecendo o caminho e buscando esse caminho. E as coisas, elas não vão também cair. Tudo bem que estão aí os ensinamentos, a, os passos, eles estão muito mais fáceis hoje, disponíveis para a gente. As informações estão muito fáceis. Mas a gente tem que procurar saber a fonte também, para onde procurar. E tem muita coisa que a gente nem sabe que a gente não sabe. E esse universo de gestão, do empreendedorismo, ele é muito cheio de detalhes, muito, Gal, uma coisa muito. que eu vejo que é cultural e que nós somos ensinados, e eu vejo pelas minhas falhas, é que nós fomos treinados a não conversar com ninguém, não expor os nossos planos, Planos. porque você não pode, não fala nada para ninguém. Então, você faz as coisas nas cegas. Então, hoje, precisa mudar essa mentalidade. Você precisa se conectar com pessoas que saibam o que você quer fazer. Você precisa estar em ambientes diferentes, porque isso é muito importante. Como você disse, você tinha um sonho, mas talvez se você tivesse conversado com uma pessoa que já Uhum. trabalhava com esse segmento, a sua visão do assunto poderia ter sido outra. Nossa, poderia Você ter reconhece isso? com certeza. Eu acho que eu poderia ter encurtado um caminho de sofrimento, adiando talvez uma decisão para um outro momento, porque às vezes você mata uma boa ideia executando no momento errado. Sim. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa que fala, não, isso aqui não tem como dar errado. Eu Mas hoje vejo assim, tá o tempo todo claro as pessoas apostando em mentorias, em network, em conexões, para quê? Para que elas encurtem o caminho dela, se conectam com pessoas que já mostram um caminho, não é o caminho mais fácil, mas um caminho que você vai errar menos, porque vai existir dificuldades como todo negócio, mas quando você se sim, conecta com uma pessoa que sabe, tanto assim, eu sou super a favor de mentorias, de network, sim, de você se muito. qualificar, porque você tem que buscar conhecimento. Então, se você estiver com pessoas que vão te alinhar,
Mostrar coisas que talvez você não está vendo, porque no calor da emoção, nos nossos sonhos, tudo é lindo. Mas na Sim. realidade existem os bônus e ônus. E cuidado, que Aham. às vezes tem mais ônus do que Muito bônus. mais. E você falou uma questão aí que é muito importante, o ambiente. Ambiência. A ambiência, a gente subestima, mas a gente vive o nosso ambiente, a gente é tomado pelo nosso ambiente. E em tudo, não só com as pessoas, mas o que você assiste, o que você lê, o que você O que consome na você cultua? internet. O que você cultua? As músicas, música é uma coisa que eu comecei a prestar atenção em algumas fases da minha vida. O que eu escutava, o que que acontecia, assim, como aquilo, a gente se leva mesmo por algumas coisas que a gente não se dá conta. E o sistema hoje, no geral, ele é feito para te alienar um pouco. Não, 100%. Ele é feito para nos alienar É, se a gente, 100%. Então, ou você se desperta, e como que vai se despertar? Numa ambiência diferenciada, estando com sim, outras outras pessoas. pessoas que tenham o mesmo objetivo, tenham, aliás, eu ouvi uma questão que é maravilhosa e eu estou aqui praticando isso. Esteja na mesa com alguém mais inteligente que você. Não seja a pessoa mais inteligente da mesa. E eu tô nesse Ai, momento. obrigada. E inteligência, porque a gente tem a noção ou a ideia assim, de inteligência, só quem sabe fazer uma formulação de matemática, não, gente, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência em tantos, né, ambientes, em tantos fatores, Habilidades. habilidades diferentes. Então, isso, você ter com quem conversar, que tenha repertório, que tenha objetivos de vida parecidos também, né? Isso é muito importante, é essencial assim, para um crescimento. Eu costumo dizer, Gal, para todas as pessoas que convivem muito comigo, até amigos, colegas, colaboradores, não tem como, e eu posso dizer, eu posso me enaltecer nessa vaidade. Não tem como alguém conviver comigo e ele não sair diferente. Ele sai melhor. Ele entra de um jeito e sai melhor, porque eu me policio o tempo todo para isso. Então eu começo a identificar um bloqueio, alguma coisa em mim, eu falo. E outra coisa, quando alguém fala alguma coisa, eu paro, observo e eu olho. Opa, essa pessoa tem frutos, ela pode me falar. Quem tem Uhum. frutos, eu Sim. aceito. Quem não tem frutos, para mim, não faz diferença. Então, assim, o meu objetivo, conviveu comigo, trabalhou comigo, é meu amigo, vai ter que ser bom, nem que seja na marra, entendeu? Vai ter que ser bom, a gente vai pegar na mão, não vamos, eu e você vai juntinhos. Porque a ambiência fala muito sobre isso. Quando eu estive em ambientes onde algumas coisas eram tabus, difíceis, inimagináveis, eu comecei a ver que aquilo era muito palpável. Eu falei, opa, o Uhum. problema não está, o problema está onde eu tô. As pessoas não conseguem enxergar o mesmo É, que eu quero enxergar. Então, isso, sim. como você disse, é fundamental. A ambiência, É. ela E é, não subestime, gente. não. Não subestime E é difícil também estar perto de pessoas que estão mais elevadas. Sabe por quê? O ego. Porque você não quer, né? Você quer ser Você o quer mais ser maior. falante da mesa, você quer ser o que coloca as ideias, você. E isso é natural do ser humano, né? Ele quer Querer. destacar, mas eu falo que todo mundo tem as suas habilidades e os seus destaques. Sim, Você só precisa reconhecer a sua identidade tão profunda e no que momento a certo, habilidade do né? outro vai servir para agregar com você e não para te É, diminuir. E, e assim, essa questão de você, como você falou, você vai puxando as pessoas para cima, você vai puxando, assim como tem ambientes que te puxam para baixo, te puxam para baixo. Então, que a gente seja o que puxa as pessoas para Para cima, cima. né? Essa é a meta. Isso. E a gente saber identificar quem são as pessoas, ter a humildade também de olhar para uma outra pessoa e falar, nossa, essa pessoa está no lugar que eu gostaria de chegar. E isso não é invejar de maneira Não, nenhuma, é não. de você inspirar e querer saber o caminho que ela trilhou. Como você falou sobre mentoria, é isso.
o futuro de alguém é aquilo que você almeja e se ela soube trilhar aquilo, que você consiga olhar para ela e pegar um pedacinho, uma inspiração. E se for uma mentoria, melhor ainda. Nossa, eu acho mentoria assim. Excepcional, Ela né? encurta muito o caminho. Nossa, ela acho que diminui muita cabeçada, que a gente vai fazer muitos erros, a gente sabendo também que a gente vai só não, né? Mas a gente vai receber uma direção, mas a sua parte você também Precisa ser executada. 80% Eu vou é dizer isso. para você assim, 99%. A É, mentoria, ela é 1% porque ela vai te trilhar. Ela vai falar assim, ó, o caminho é esse, mas se você sair do trilho, a responsabilidade é sua. Então, né? é bem E só importante tem resultado quem quem faz. faz. Só tem resultado quem faz. Gal, um pouco que eu acompanho e vejo, conhecendo sua mãe, sua família, eu vejo o quanto você é família, né? E o quanto a sua nova inspiração para o seu novo empreendimento, que já tem o quê? 3 anos? Não, Não, eu vai sou fazer neném, um um ano e ano, meio. A gente vai fazer 2 anos em julho. certo? Então, como esse empreendimento ele teve uma inspiração, eu quero um Teve. pouco que você me fala da sua concepção, da sua visão, dos seus princípios e valores sobre família e como que surgiu a Isa contemporânea, né? Porque eu vejo quanto amor você tem em falar esse nome, nesse novo empreendimento, pelas nossas conversas, o quanto ele já está chegando em níveis diferentes. Então, eu quero que você fale, né, para a audiência, para as mulheres que estão te escutando agora, a importância da sua base, do seu princípio. Porque eu acredito que a mulher Gal que tem hoje, com toda essa bagagem, entendimento, pensamento, aceitação, incentivo, tem uma base, um princípio aí. E eu acho muito importante você também falar isso, porque é algo que você tem, é algo que é cultivado, então compartilha com a gente. Eu não tenho como fugir do clichê, né? Para falar que família é a base de tudo, porque não tem como fugir disso, principalmente quando você tem uma família que é maravilhosa. E eu não tenho nenhum pudor de falar isso, nenhuma humildade, porque a minha base ela é muito boa. Então, eu sempre tive um exemplo, assim, né? Tanto do meu pai como empreendedor, acho que essa veia de empreender vem muito dele. É capixabense, Ele é nordestino, nordestino. isso, e nossa, e a história dele é incrível. E uma mãe, assim, que é exemplar para mim, assim, em basicamente tudo, assim, não tenho como separar, assim, acho que em todos os sentidos, ela foi muito exemplar, ela é muito exemplar para mim, tanto é que eu não tive dúvidas que eu, quando abri a loja, esse novo começo, e com toda a experiência que eu passei de, né, dessa questão de não ter dado certo negócio, agora encerrei esse ciclo, vi o que deu o que aconteceu de errado, quais foram os erros. Agora, uma nova fase, eu não tive dúvida, porque ela foi o meu exemplo de disciplina sempre, e eu vi o que faltou em mim, era muito disciplina. Nossa, ela não tem, acho que não tem uma fase da vida assim que eu lembro ela indisciplinada, ela sem um autocuidado e sem esquecer da família, porque às vezes a gente tem muitas pessoas têm essa questão, uma pessoa que se cuida é egoísta, não cuida das outras. Não. Muito pelo contrário, ela sempre cuidou muito bem da família, porque ela teve esse autocuidado e essa disciplina de sempre se cuidar, tudo que ela pegou para fazer, desde estudos, tudo assim. Ela foi até o fim disciplinada, focada, Ó, então.
eu sempre falo, mulheres que se amam e que se cuidam criam ambientes diferenciados. Os filhos são diferentes, ela acredita e potencializa os filhos de uma forma sobrenatural. Mulheres indisciplinadas tendem a ter famílias fracassadas, tá? Ah, Vanessa está colocando uma regra. Não estou colocando uma regra, eu estou dizendo para você que é assim que se tem resultado, faz quem quer. Eu, por exemplo, venho de uma família, Gal, que eu não tive a mesma base como você. E eu hoje, sendo mãe, tenho que estar nesta postura, porque eu estou vendo que se você não estiver com uma postura de disciplina, de exemplo e de garra, eu não vou ter filhos ou sucessores fortes. Então, quando você fala da sua mãe, de uma mulher que teve autocuidado, disciplina, família, trilhou, o resultado está aí. Você é os frutos e contra frutos não há argumento. Então, Nossa, amei. a Isabel tá aí e você, como disse, falando de todo o seu coração Sim, da bagagem. porque o Isa, ele tem uma simbologia para mim muito grande, porque essa fase depois de eu vou colocar nesses termos para a gente só entender, mas depois de uma tormenta, né, vem uma fase de muita maturidade. Então o Isa, ele para mim é esse esteio e essa referência de tudo que um bom empreendimento, um bom profissional, uma boa pessoa precisa, que é foco, disciplina, tudo isso que a gente falou, foco, disciplina, o autocuidado. A gente está trabalhando com a beleza, que não é uma coisa fútil, que muita gente imagina também, tem os tabus, né? Sim. Então, o Isa, ele tem essa simbologia para mim muito forte, de um começo muito diferente para mim, depois de uma autoanálise do que faltou em mim e que eu quero aprimorar. E eu vou te falar, quando a gente busca o que falta na gente, nossa, você se fortalece de um tanto, porque ninguém nasce pronto, né? Não. Ninguém. E a gente nunca vai estar pronto. Ai, eu, né, eu sou uma pessoa que não precisa de mais nada. Não, você sempre precisa, e sempre essa conexão com outras pessoas, esse olhar, como eu tive com a minha mãe, me ajudou muito, muito a ter esse caminho, esse novo caminho. Quando, só para o pessoal entender, a Isa Contemporânea é uma loja de acessórios que a essência, né, da loja é a inspiração na mãe dela. Então, eu falo muito isso, Gal, com as clientes, as minhas clientes. Nós, mulheres que já estamos com família, ou quem vai construir uma família, pense bem no exemplo que você vai ser. Porque falar até Sim. papagaio fala. Agora eu quero saber qual é o exemplo que você vai dar aos seus filhos, aos seus familiares, amigos, enfim. Porque hoje você tem uma base, você olha para alguém e você fala, minha mãe teve resultados e eu não estou tendo os resultados por falta de quê? Porque eu não trilhei de uma forma certa. Sim. Então, isso é um reconhecimento. Então, quando eu vejo você falar da Isa contemporânea, quando você coloca a história, que é aquela mulher contemporânea, que é perseverante e que se ama e que se cuida. Quantas mulheres também estão assim do outro lado, ou que está iniciando com uma família, ou que já está no meio da família e não está conseguindo. Então, quando a gente traz histórias, Gal, quando a gente conta para as mulheres histórias de outras mulheres na íntegra mesmo ali, o papo de mulher para mulher, nossa, olha fulano, eu achava que era assim, mas olha lá, ele também passou por essa dificuldade. Sim. Olha lá, ela se espelha na mãe. Deixa eu olhar também, porque muitas mães às vezes não têm uma disciplina ou um conhecimento, porque ela também não teve lá atrás. E você, talvez aí do outro lado, também não tenha isso, mas você pode ser. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu quero agregar na sua vida, eu quero te contar histórias, experiências de que talvez você não teve, mas você
pode ter e ser para os outros, para os seus filhos e para consigo Sim. mesmo. Porque é isso que você enxerga na sua mãe, não é? O exemplo, acho que você conversar é muito importante, mas a prática É é diferente. diferente. Você pode falar, 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 mas se você não pratica aquilo, quem está se espelhando em você, né, você não vai conseguir gerar esses frutos, né, como você falou. Então, eu tive exemplos na prática, tanto para um lado, nossa, meu pai como negócios, tal, então, e eu tive sempre esses exemplos e eu nunca, até então, tinha conseguido enxergar dessa maneira, como inspiração, como eu posso usar esses exemplos para a minha vida, apesar de que, lógico, a gente, né, tem a educação, tudo, mas eu acho que jovem também, ele é muito, nós, né, quando jovens, nós somos muito impulsivos, ou sabemos tudo, ou é do meu jeito. Hoje os tempos mudaram, mas a gente sabe que tem princípios que não mudam, É. tem regras que não mudam. E quando uma das coisas me, que eu analisei e que me fez mudar a postura diante de algumas situações, essa questão eu gosto muito de iniciar novos negócios, eu gosto. Eu tenho assim, uns 3 negócios na minha cabeça, assim, prontos Só para para dar um start. iniciar. Mas eu sei que o poder da constância, eu descobri o poder da constância e da É essa disciplina que e do faz. foco. Você ganha o jogo quando você tem constância. Porque você sempre começar é gostoso, tem aquela emoção, só que você não cria raízes e você não colhe os frutos daquilo que você. Então você tem que saber encerrar os ciclos, a hora de encerrar e por que você está encerrando. Será que eu estou desistindo por desistir? Ou porque eu estou Ou encerrando, porque agora eu quero realmente uma outra etapa. então, e eu acho que também tem fases para tudo, né? Eu tive essas fases de encerrar, de começar a encerrar, foram importantes, eu acho que foram essenciais para chegar até onde eu cheguei hoje, que é o início de um caminho muito mais longo. E eu sei que agora chegou o momento de perpetuar o que eu comecei. Aí, quando eu tiver com isso maduro, dos frutos que eu colhi ao longo do tempo, do fazer o básico bem feito, de seguir essas regras que não mudam. Arroz e feijão funciona certinho, Gal. Nossa, muito. Então, é ter paciência, que você plantando, você vai colher, mas só com o tempo que isso vai te trazer. A questão de ser impulsiva, de querer as coisas, na verdade, no imediatismo, né? Então, É natural do ser humano isso. Mas uma outra coisa que me veio aqui agora de te perguntar. Quando você abre esse seu novo negócio, a Isa Contemporânea, que é uma loja de acessórios, de semijoias, né? Porque você olha a sua mãe sim, de uma forma tão bonita e você. Qual é a missão? Qual é a missão da Isa Contemporânea? Qual é a sua missão com outras mulheres? porque, né, como eu disse, que ela é a minha inspiração, Isa é minha inspiração, que eu vejo que a beleza, a gente só externaliza ela, o que a gente Certo. está por dentro. E como ela sempre se cuidou, se autocuidou tanto do espiritualmente, todo esse cuidado. Então eu sei que essa beleza e elegância que ela externaliza tá dentro dela. Certo. E a beleza também está nos detalhes. E os acessórios, eles vêm como esse refinamento. A gente coloca um look lindo, mas sem um acessório,
o acessório, ele dá É a vida. cereja do bolo, o acessório. É a cereja do bolo. Ele dá vida e dá liberdade de você impor a sua personalidade. Porque, Vanessa, muita gente trabalha, por exemplo, com. Eu sempre dou esse exemplo, né? Com uniforme. Uhum. Como no dia a dia ela vai impor a personalidade Vai se expressar de vai se uma. expressar através da vestimenta, que é tão importante. A gente Sim, não pode também, é um ponto tabu que muita gente. destacar, descartar esse ponto, Esse né? ponto, a gente é uma comunicação muito forte, né? A sua vestimenta, como você se veste, o que Sim. você quer comunicar. E através dos acessórios, porque se você vê uma pessoa com brinco, sempre com aquele, tá de uniforme, ela não muda a roupa dela, mas ela sempre tá com aquele brinco mais discreto, aquele anel mais fininho, você já vai imaginar, né, essa pessoa é uma pessoa mais discreta, mais reservada, ou enfim, mais Ela se clássica. comunica pelo que Ela ela se usa. comunica. Não, eu sempre vejo ela que apesar do uniforme, ela tá com um brinco mais elaborado, ela tá com um anel um pouco maior. Então você já imagina que a personalidade dela seja um pouco mais criativa, mais extravagante, enfim. Então, os acessórios, eles dão vida à personalidade, né, que você quer se comunicar. Legal isso. E uma coisa que a gente precisa também lembrar para as mulheres, Gal, que quando se fala em beleza hoje, o sistema quer tanto deixar as mulheres num ponto de desvalorização, que quando se fala em beleza hoje, é colocado como uma futilidade. E o que eu vejo é que os acessórios, ele traz mais o lado mais feminino da mulher, ela mostra mais, como você disse, ou uma criatividade, ou uma sensualidade, até pelo Sim, tipo de acessório que você usa, ou algo mais formal, algo mais fechado, enfim. É muito importante a gente valorizar isso e colocar que a beleza, que o autocuidado, o amor por si próprio não é uma futilidade, e sim é uma necessidade que precisa ser resgatada de você se amar, de você usar um bom sim. produto, de você se maquiar, de você colocar uma roupa, de você colocar algo que você se sinta bem. Eu não estou falando sobre valores, não estou falando sobre Uhum. coisas fora da sua realidade, mas dentro da sua realidade financeira ou social, existe momentos que você precisa se Sim, valorizar e falar, nossa, gente, eu tô com acessórios e são sim, coisas de valores acessíveis. Então, sim. quando a gente começa a desmistificar isso, é muito importante, porque tem pessoas, eu mesmo já fui assim, ah, não precisa disso. Uhum. Por que não precisa? Eu preciso, eu Não, sou eu também. mulher, né? Eu já até comentei com você que eu não, eu tive uma época que eu me frustrava muito quando eu ia me vestir, comprar alguma coisa, porque eu não tenho um biotipo muito. Hoje até que não, mas antigamente, né, não existia tantas opções e eu não tenho um biotipo tão fácil assim de. Eu sou muito pequena, então as pessoas acham que tinha que me vestir quase como uma criança, viu? Roupa teen. Então não era muito fácil, então assim, eu já nem procurava mais. Aham. E aí, nessa mesma questão de me autoconhecer, saber o que fica bem em mim, saber qual que é a minha personalidade, que a gente tem que Saber o saber, que te porque favorece. muitas vezes a gente olha para o manequim, a gente acha uma roupa linda ali, ou numa modelo, ou numa influencer, né? A gente acha tudo, nossa, tá lindo. E a gente vai lá e compra exatamente Aquela aquela perspectiva. e aí quando a gente se veste, a gente não se reconhece, porque a gente não se reconhece porque a gente não se conhece. Exato. Então, quando eu sei que uma peça maior ou menor me favorece, que eu gosto assim, eu gosto de outro jeito, não porque está na moda, mas porque é o meu estilo Faz parte da e sua faz essência, parte da né? minha personalidade ou não faz,
fica muito mais fácil a gente se vestir, a gente ir às compras, a gente se frustra muito menos, a gente acerta muito mais. Mais uma vez, o conhecimento é libertador. Não, Conseguiu se conhecer, conseguiu entender de si, tudo se torna mais fácil, e né? não é uma futilidade, gente, não Não. achar que a beleza, o belo, o que é igual um ambiente, quando você trabalha num ambiente bonito, com uma planta, e a gente não está, como você falou, não é falando sobre valores, ou ter um guarda-roupa cheio, isso Não. não significa, né, ou vestir bem, ou muito pelo contrário, porque tem muita gente que tem um guarda-roupa cheio e não tem o que vestir, não Exato. sabe o que vestir. Ela tem e não tem ao mesmo tempo, né? Gal, quando você analisa, né, toda essa sua trajetória, porque eu sei que a Isa é contemporânea, ela é um bebê, como você Ela é um diz, neném. mas eu sei que você almeja passos maiores, né, projetos maiores. Você é uma mulher, como disse, eu gosto de estar iniciando várias coisas, tem vários projetos. Você consegue estar compartilhando e transbordando na vida de outras mulheres sobre isso? Você já conseguiu chegar a essa Sim, concepção? sim. Pegando esse gancho, né, que você falou, eu gosto muito de iniciar e gosto mesmo. Eu descobri também que dentro do mesmo negócio a gente pode iniciar vários ciclos. Exato. Então, isso também para mim, já que era o meu ponto que eu gosto tanto, eu pude fortalecer isso dentro da ISA. A gente está sempre com praticamente uma nova fase. A gente vai entrar daqui a alguns meses numa fase assim, incrível, que eu sei que Desafiadora, desafiadora, que é um mundo totalmente novo para mim. Então, é mas estudando que é muito, que é possível. possível. Eu sei que muitas mudanças podem vir diante desse novo ciclo, porque a gente sabe que tem circunstâncias, né? Que a gente Sim, tem sim. que, para você dar um passo à frente, você tem que mudar. Então, eu acho que vem uma nova fase para atingir, para a gente conseguir chegar a lugares que a gente almeja assim, ir muito mais longe. Eu Legal. acho que hoje, numa era de internet, a gente tem que aproveitar essa ferramenta, nós temos que aproveitar essa ferramenta para ir alcançando lugares, só que com muita calma, com muito estudo, com muitos testes, e a gente vai conseguir transbordar essa beleza que a gente quer tanto levar para as mulheres. A gente vai conseguir atingir muito mais e a gente pretende atingir não só, lógico, a gente vende os produtos, mas eu acho que é muito mais que isso. O produto, ele é vamos dizer que ele é uma isca. É um caminho, né? Eu falo assim, ó, o produto ele é uma isca para que a pessoa venha, as pessoas vêm pelo produto, mas elas ficam pelo que a sua empresa, pelo que o seu produto transmite para ela. Pelos valores, né? Então, assim, a gente usa essas palavras até para que as pessoas consigam entender Sim, melhor. Às vezes você está ali, nossa, eu vou naquela loja por causa daquele brinco, mas quando você chegar lá, não é sobre o brinco, mas é sobre o que o brinco vai representar para você, como você vai se sentir, o que você vai aprender naquele ambiente. Então, quando você, mulher do outro lado, começar a se priorizar, falar, não, peraí, eu mereço, eu preciso me amar, eu vou em busca de algo, o que está faltando? uhum. E aí você começa, nossa, você começa a se descobrir, você começa a se libertar, você começa a tirar tabus da sua Exatamente. mente, da sua cabeça, você começa a voltar o vigor. E as mudanças, elas não precisam vir de uma vez. Não. E eu acho que nem é tão saudável vir de uma vez, que aí elas não criam um alicerce, uma base, né? Eu acho que as mudanças, vindo aos poucos, você entendendo.
Porque a gente passa uma vida assim, né? Se entendendo, entendendo o que está acontecendo, as fases, porque uma fase você tem a fase quando você, né, é jovem, você não tem muitas responsabilidades, Sim. você vai para uma outra fase que você já tem mais responsabilidade, você tem outras pessoas dependendo de você. Então, cada fase vai te exigir uma postura diferente, enfim, né? Aí tem várias nuances, né, em relação a isso. E as mudanças, elas vêm para cada fase dessa. A gente fala muito sobre você testar nos acessórios, porque muita gente tem medo de colocar um colar um pouco maior. Olha, uma Uma coisa coisa assim mais que ousada. e uma questão que, assim, a gente falando dessa maneira parece simplista, né? Ah, a pessoa não quer colocar um colar um pouco maior por medo de chamar atenção, mas esse medo não é do Não acessório, é do né? acessório. Não é do acessório. Então, você vai, através do acessório ou da sua roupa, você vai quebrando algumas barreiras que é muito além de um look. Você vai quebrando o medo, a insegurança, porque às vezes você não quer chamar atenção pela insegurança ou esse eterno medo de o que vão falar de mim, ou aquela questão, as pessoas não vão se arrumar para ir em tal evento, eu também não vou. O problema delas que elas não vão se arrumar porque eu vou. Eu vou bonita. Eu vou, se elas não vão, A né? minha filha Marilis fala: Mãe, eu vou bonita, eu vou colocar a minha melhor roupa. E você, mulher do outro lado, também tem que ser assim: se Sim, amar e falar, eu vou. Não é por ninguém, é por mim mesma. exatamente. E você é, valorizando, eu vou colocar até de um evento. Uhum. Você se arrumando para ir em um evento, você prestigia, é um sinal de você valorizar aquele convite. Num casamento, um aniversário, mesmo uma reunião entre amigos, você está valorizando. Lógico que você vai se adequar para cada. Não estou falando que você vai chegar no almoço de domingo, né? Para Olha, cada ocasião, você vai se adequar, mas se você teve o cuidado de escolher desde um acessório de cabelo, ao seu sapato, isso você tá falando para quem te convidou, nossa, olha, esse convite, né, foi especial para mim. Eu pensei nele, eu pensei durante a semana para vir. E não é um trabalho, isso não vai te ocupar um não. tempo, porque dá muito trabalho se cuidar. Não, e você fazendo um pouquinho de autocuidado todos os dias, você não vai precisar tirar uma semana sabática para se arrumar. Não, você sempre vai estar alinhada. Legal. Gal, eu quero que agora, assim, por mais que você falou, né, deixou todas as suas fases, mas assim, se você fosse resumir hoje e você estivesse à frente de uma mulher que ela está encerrando ou iniciando um novo ciclo, qual seria o seu conselho? O que que você chegaria para ela e falaria assim: ó, você precisa olhar desta forma. Coloca um pouco da sua experiência em poucas palavras, mas para que a pessoa consiga ver que não é um harém, um deserto de areia. Às vezes é só um grãozinho. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente acha realmente que a gente vai ser engolido por aquilo que aquilo define a gente, que aquele erro que a gente cometeu, porque se você está encerrando por um erro, porque nem sempre é um erro, né? Sim, Mas se você estiver encerrando por algo que deu errado, aquele erro não te define, que é daqui para frente. Você tem, sim, que analisar tudo que aconteceu com muito cuidado, muita responsabilidade, para não cometer novos erros, né? é. A gente vai cometer, né? Mas para que você inicie esse outro ciclo com muito mais responsabilidade, fortalecendo seus pontos fortes e, e é daqui para frente. A gente não se resume a um erro. E se não foi um erro,
melhor ainda, Se né? foi só uma Se decisão. foi uma decisão, o importante é decidir. Encerra e começa o próximo ciclo olhando para frente e novas aventuras, porque um ciclo iniciando, eu vou te falar, é maravilhoso, porque você vai ganhar de experiência, de vida, muitas coisas novas e surpreendentes podem acontecer. Isso, assim, parece até como que é trailer de filme, mas e como a gente falou bem no início desse podcast, né? As coisas incríveis, elas acontecem no simples, no Todo ordinário, dia. no básico muito bem feito. Então, começar um ciclo com toda essa consciência e colocando toda a sua fé que vai dar certo e faça acontecer até dar certo. Eu sou do seguinte, eu faço. Não tá dando, qual é o outro jeito que eu vou fazer? Tem que dar certo. As pessoas tendem a desistir muito rápido. Quantas vezes você tentou? Quantas vezes você tentou? Não tá errado. Para chegar aonde eu cheguei, para falar hoje como eu falo, para qualquer outra coisa, eu tentei várias vezes, eu falhei várias vezes. Então, se você é do outro lado, você está passando por um momento de falha, você precisa tentar mais. Não vai ficar mais fácil. Você só vai aprender como é que faz. Porque fácil nunca vai ser. Não, muito pelo Não. contrário, porque você sempre vai subindo o nível, né? E se você souber aproveitar, você sempre vai sentar numa mesa que você vai ser o menos inteligente. Para E é você. uma ótima oportunidade de você crescer. Então, sempre o próximo nível é como videogame, né? Pra gente, Exato. é sempre a fase mais difícil. O meu sobrinho, ele fala assim para mim, ele fala: "Tia, pensa que você tá numa fase de um jogo de videogame e você tem que matar o chefão, entendeu? Aham, É tem só, ele isso. fala para mim, todas as vezes que eu tô, porque eu também tenho vulnerabilidades, ele fala para mim, tia, você tá numa fase de videogame, você tem que matar o chefão. Então você só tem que focar no chefão. E é Sim. exatamente isso você do outro lado. É só uma fase. É, Ela não é o final. É só uma fase. É para você passar para outra. Nem tudo é para te derrotar, nem tudo é para te envergonhar. As coisas são para agregar na sua vida. Tira o ego. Se é, você não conseguiu passar essa fase, senta com alguém que passou ela e fala assim para mim, como que você fez? Se conecte com pessoas que fez ou está fazendo o que você quer fazer hoje. É isso que vai mudar o jogo da sua vida. é. Eu falei uma frase e eu até acho que eu falei ela errada, mas essa questão da mentoria e tal. O presente de alguém é o futuro, muitas vezes é o futuro que outra pessoa quer. Exato. Então, você se espelhar, você passar essas fases sempre caminhando junto com ou quem já chegou lá, ou quem está no caminho, juntando tudo, né, que a gente conversou, ambiência, fazer uma constelação de pessoas incríveis, Exato. né, como você faz, juntando mulheres, uma inspirando a outra, sabendo que histórias comuns são histórias comuns que acontecem. O que acontece comigo acontece com várias outras pessoas, não é nada de extraordinário, né? A gente não vai reinventar a roda, a gente está falando que os princípios que dão certo sempre, mas cada um dando seu toque também especial, né? Que eu acho que Quando cada você um na fala frente. de constelar, né, a constelar pessoas, o meu lema é: eu sou uma grande patrocinadora. Ah, Eu gosto de patrocinar as pessoas, e quando eu falo patrocinar, eu não estou falando sobre dinheiro, mas sim sobre incentivo, sobre o meu conhecimento, sobre as minhas experiências.
Então, eu te pergunto do outro lado, você tem sido um patrocinador ou você tem sido aquele que despatrocina, né? Porque existe muito O isso. O despatrocinador. despatrocinador, não sei se existe essa palavra, A mas gente sempre. Então, seja um inventa agora. patrocinador, seja uma patrocinadora de mulheres. Quando você vê uma rainha do seu lado ou na sua frente, que ela tá com a coroa desajeitada, chega para perto dela e fala: deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. É, Porque em algum momento da nossa vida sim, nós também precisamos sim, disso. e você fazer isso com a experiência que você tem, porque a gente imaginar que algo vai dar certo é muito fácil. Mas fala, você chegar para outra pessoa e falar, olha, você está passando por isso, se você tiver a oportunidade, né, também, lógico, falar, olha, eu fiz exatamente assim, para mim teve esse resultado. Então você ter essa questão de essas pessoas, esse suporte de pessoas que realmente fizeram, que não estão na teoria. Ah, eu acho que isso, você fazendo isso, vai acontecer aquilo. Não, a pessoa fez, você olhou para ela, igual eu olhei para você, Vanessa, você trilhou esse caminho, você já me deu vários conselhos que foram incríveis porque você fez e você não está na teoria, né? Você não está no machismo. Você realmente trilhou esse Existe a caminho e está diferença. trilhando, né? Existe a diferença de quem só fala e existe a diferença de quem fala e executa. Porque o empreendedorismo de palco, ele é muito fácil. É. A gente chegar ali, igual a gente falando de encerrar ou finalizar ciclos, mas não, nada é tão simples e nem tão complicado, né? Eu acho que o empreendedorismo de palco a gente tem que tomar muito cuidado para essas teorias e olhar realmente para quem executou por esses frutos, assim como, por exemplo, eu olho para você, eu vejo, né, tudo que você construiu desde o início da sua história. Também, né, você passou por vários Vários. desafios, então você pode e tem o direito de chegar para mim e falar, olha, eu fiz dessa maneira, deu certo assim, deu certo de outra maneira. Que tal você fazer desse jeito? Dentro de 16 anos de empreendedorismo, eu simplesmente quebrei umas 3 vezes. E aí eu te falo, e eu continuei com a persistência, porque antes não se tinha tanta informação quanto se tem hoje. Sim, Nós viemos de uma cultura e criação onde a gente não pode perguntar nada para ninguém, não pode falar nada para nossa, tem ninguém, que tem que esconder esconder. o que. Hoje você vê que não é assim, mas tudo são lições, né? Então, o Sim, empreendedorismo de palco é uma coisa, o empreendedorismo na na vida real real. é outra, e é sobre isso, né? Gal, muito gostoso o nosso bate-papo, mas eu quero que você fale para o pessoal o seu Instagram, da loja, da Isa Contemporânea, convida as pessoas para te seguir, né? A tá assistindo, compartilhando esse podcast maravilhoso, porque a sua história, a sua bagagem é muito, o óbvio de alguém pode ser o milagre de outro. Eu tenho certeza que tem mulheres que estão assistindo isso daqui ou que vai compartilhar que o seu óbvio, o, o furacão que você já saiu, é o milagre de alguém, você pode ter certeza. Então, eu convido a todos a nos seguir na nossa página da Isa, underline contemporânea, que não é só uma loja de acessórios. A gente quer trazer muito alto amor, o autoconhecimento que a gente acha tão importante. E a gente dá muito valor a isso, a beleza, mas não é a beleza por si só. É a beleza, a gente externaliza através dos acessórios, através de um look, a beleza e a segurança que a gente carrega por dentro. E a gente pode transbordar esse autoconhecimento para outras pessoas. E eu acho que a beleza, ela tá nisso, ela tá nos detalhes. E os detalhes, ela tá nesse caminho que é tão bonito de seguir. E muito obrigada, Vanessa.
por esse convite. Para mim é algo totalmente novo, esse formato, e você, como sempre, pioneira, né, trazendo essas novidades que já estão, né, por aí pelo Brasil, mas você não deixa de trazer e saber que vai funcionar aqui em Colíder, na nossa cidade, sempre valorizando. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a sua história, de você ter tirado o seu tempo e estar aqui agregando, transbordando na vida de outras pessoas. E quando você fala sobre trazer a novidade, realmente é aquilo que eu falei para você. Eu estou em constante movimento. Me considero uma mulher vanguardista, mas vanguardista como? Para a minha cidade, aonde eu estou, eu sempre estou um passo à frente, pensando à frente e me comportando também à frente, me conectando, sendo companheira de mulheres, incentivando outras mulheres e mudando uma cultura que não é fácil. Não. E esse é o meu objetivo, de conectar com mulheres, levantar outras mulheres, porque juntas somos mais fortes. Ah, maravilha. E só para aproveitar essa Helena, você falou que está sempre em movimento, e foi muito bom escutar isso e saber que a Isa contemporânea ela está nesse valorizando esse caminho, porque essa última coleção, o nome é Coleção Movimento, Olha que é para mulheres assim que estão sempre em ação, olhando para frente, vanguardista, como você falou, e como você é. Então você representa essa mulher que a Olha que gente se coisa boa. espelha. Gal, muito obrigada pelo seu tempo. E é isso aí, pessoal. Sigam lá a Isa Contemporânea e aguardem que novos episódios virão.